ali com ela. Então, você e ela vão aprender juntos. Aí, isso Uhum. eu falei, sabe? Mas eu não gosto muito de trocar, conversar sobre, não, sabe? Sim, você é muito cautelosa, né, Joyce? Isso é muito bom. Eu Cautela procuro, é né? importante e você demonstra com isso que você está me falando que você entendeu tudo sobre a comunicação terapêutica, que a gente não Ah, que bom, tá tem, vendo? né? Tava com medo. Quase eu nunca falo nas aulas, eu fico receosa. Que bom. Não, você entendeu tudo. Que o primeiro é ouvir, né? Realmente você está. Já parece pouco, né? As pessoas acham que parece pouco ouvir, né? Mas o saber ouvir para ponto do outro se sentir escutado, compreendido e não julgado, isso faz toda a diferença para o exercício da nossa profissão. E é isso Ah, que que eu bom. vejo no seu depoimento. Ah, que bom. É uma postura que normalmente eu vejo mais nos alunos da metade para frente, assim, sabe? Lá no sétimo, oitavo período, porque já leu mais, já está aprofundando mais, por mais que a gente fale, ensine, à medida que o aluno tem um momento que ele acorda, e você já está acordadinha aí no curso, eu fico bem feliz aí em ouvir. Aí depois, se você quiser repetir essa fala sobre a condução, como é que você conduziu o diálogo aí com a sua cunhada, vai ser bem rico para Ah, eu tenho a aula. vergonha ainda. Eu só tô conversando porque só tava nós duas, mas eu ainda tenho, sei lá, eu vou aprender aos poucos, Tá mas bom, eu ainda. mas eu agradeço, que hoje nós Eu vamos que te falar agradeço a troca. muito bacana mesmo, sabe? E é isso mesmo que você falou. Quando a gente compreende, a gente fala, eu achei, porque eu achei interessante que você falou o seguinte, olha, para a mãe, né? Não existe certo ou errado, porque a criação do filho não é uma prova, né? Não vem com manual de instrução. Isso é muito bom. É isso mesmo, é nesse contexto mesmo que fica caracterizado o acolhimento terapêutico. É sobre isso, né? Eu te aceito como você chega, né? A gente aceita o cliente como ele chega no consultório. Isso é muito bacana. Parabéns. Aí, ó, tem o Hugo já chegou. Yasmin, Rayane, boa noite. Tudo bem com você? Eu estava aqui conversando com a Joyce. A Joyce é caladinha, menina, mas ela, ó, pode começar, viu, Joyce? Compartilhar as suas preciosidades com a gente. Agora ferrou que eu aprendi seu nome. Tá, vai, pessoal. Joyce, eu estava pensando aqui, eu queria saber o que você está pensando sobre isso, a Joyce. Viu? Não é? Ai, Ô, Joyce, coloca sua foto aí em vez desse J. Agora eu quero associar o seu nome à sua imagem. Manda, ou então abre, libera o vídeo aí. Ei, Guilherme! Chegou! Que bom! Deixa Tá, depois eu vou eu... colocar minha foto, prometo. Não é próxima, não. Deixa eu ver aqui. Ei, Eu tenho vergonha. alecrim dourado, manda lá no meu particular. Agora eu quero ver. Nós tivemos um papo tão bacana. Então, olha, eu vou tomar conta aí da, da sua graduação. Vou ficar de olho. Tá, depois Para eu vou. também, eu acho que você tem que disponibilizar. Todo mundo tem que colocar em foto. Eu não sei colocar a foto, não, mas eu estou me mostrando aqui, então vocês vão saber quem é a professora Carla Cruz, né? Vamos só esperar mais um pouquinho para dar o horário da aula. Deixa eu beber uma água. Mas é bem legal isso que a gente conversou hoje. Vai ser, eu vou deixar vocês falarem mais miraculosamente. Aproveitem, mas agora, a partir desse ponto, né, para frente, muda tudo, aí começa a inverter.
porque, tal como a infância, vocês já têm uma base e já aprenderam que para qualquer colocação, né, dentro do contexto da psicologia, ela tem que estar fundamentada, né? Não dá para a gente prosseguir no curso imaturo, de modo imaturo, fazer colocações impregnadas de julgamento, e só porque aquilo ali incomodou, ao invés de a gente procurar fazer um processo, entrar num processo de autoconhecimento, a gente quer colocar por insegurança, por raiva, para, como diria o outro, assim, para causar, né? Para humilhar, para agredir, sei lá para que é. Ou seja, no fundo, a gente sabe, né? Que é para buscar um valor pessoal, diminuindo o outro, contrariando o outro e assim por diante, né? Então, isso é muito importante, saber fazer colocações de modo maduro, e isso vai começar a ser treinado a partir da aula de hoje, e é um marco mesmo nas minhas aulas, que se a gente tiver a oportunidade de se encontrar nos próximos períodos, eu sou conhecida pela professora da sala invertida, né? Que coloca os alunos mais lá para frente para fazer e acontecer. E nós chegamos num ponto da nossa disciplina que vocês já estão preparando aí palestras para pais reais. A gente, depois que vencer o prazo da entrega desse VT, elas serão divulgadas amplamente. E isso leva já vocês para o mercado de trabalho. Por isso que é tão importante a gente, desde o terceiro período, ir pensando na construção desse currículo de modo consciente, maduro, ético e humanizado. Isso é o que há de mais importante. A gente não constrói, queridos, uma carreira do nada. Formei, agora já vai chegar ali, já vai chegar os meus clientes. Não. Isso é desenvolvido, conquistado ao longo do curso. Por quê? Imagine só, vocês já estão sendo observados desde o primeiro período pelos seus professores. Ora, se todas as vezes que a gente fala sobre a caracterização e a atuação, né, da nossa profissão, pautada na observação e na escuta, o que a gente faz, pelo menos eu vou falar de mim, professora Carla Cruz, além de dar aula? Eu observo os alunos e provoco, inclusive, os meus alunos. Às vezes até mandar eu parar, né, Guilherme? Igual você vê que nós estávamos na aula remota lá e a professora aqui falando assim, vamos embora, gente, vamos melhorar. Antes de apontar o dedinho para o outro, nós estamos aqui precisando passar por um processo de refinamento pessoal. Então, eu, muito antes, pelo contrário, não é que eu não tenho medo de causar esse incômodo durante as minhas aulas. Muito antes, pelo contrário, eu acho que esses cutucões que eu dou, esse chacoalhão, ele é proposital. Às vezes eu estou até me fazendo um teatro lá na frente, ou aqui na frente, conversando com vocês, ou parece que é ocasional, né? Mas não, tem um propósito, porque toda vez que eu me proponho a ensinar para alunos de psicologia, sempre me vem uma vontade de contribuir para o alinhamento
do comportamento do meu querido aluno com a conduta que se espera de um psicólogo. E eu não gosto de fingir que eu não estou percebendo essa incoerência, porque eu acho que é o que se espera de um educador, que eu sei exatamente aonde é que eu quero levar os meus queridos alunos. Eu sei exatamente como é que eu quero que a minha profissão, que eu respeito, que eu faço com dedicação, com alegria, de modo ético, eu sei exatamente como é que eu quero olhar para os meus colegas de profissão. Então, fingir que não está vendo seria uma incoerência dentro do meu propósito de ser educadora de psicólogos. Vocês compreendem isso? Então, muito daquele teatro, ele é pedagógico, é para causar desconforto mesmo. E é a partir daí que eu percebo que o aluno, através desse incômodo, ou do sorriso, ou de uma gargalhada, ou de uma colocação, ele começa a prestar mais atenção e às vezes até compreender como é que a teoria ela acontece dentro da gente no primeiro momento, né? E uma coisa que me incomodava bastante quando eu comecei a dar aula para psicologia era a gente conseguir enxergar que muitos alunos eles tinham um super currículo, né? Mas eles não tinham uma coerência comportamental. É igual aquela metáfora que eu uso para vocês, é como se a gente estivesse ali formando dermatologistas que se apresentam com acne no rosto. Não pode, né? Então, a partir daí, eu sempre tenho essa preocupação de lembrá-los como é que a teoria ela acontece no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós somos pessoas também, né? E aí já posso começar o assunto da aula de hoje. E eu não sou, então, uma professora super protetora. Não é verdade? Não vou colocar vocês dentro de uma bolha e caminhar num discurso onde eu percebo apontamentos que precisam de uma orientação e vou me calar. Eu acho que isso seria muito egoísta da minha parte. E aí sim, isso me incomodaria muito, porque eu estaria ocupando um lugar fraudulento. Vocês compreendem? E todas as vezes que eu tiver a oportunidade de contribuir para a formação de vocês, para deixá-los mais próximos da condução ética e humana que se espera de um colega de profissão, eu irei fazer. Vocês podem ter certeza, sabe? E aí vamos aproveitar. O que a gente tem aprendido desde a primeira aula? Que a espinha dorsal da psicanálise, ela nos fala da ausência de autoestima. Que uma vez ela conquistada, desenvolvida, isso iria trazer para a pessoa que aporta genuinamente condições de prosseguir na vida e tolerar mais as diferenças, que é algo peculiar às vivências entre as pessoas. Não é verdade? Então, o que acontece? Se... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui.
do nosso dia a dia, assim, né? Se eu tenho de dificuldade de ouvir uma opinião contrária ou estabelecer um diálogo onde eu percebo através daquele diálogo que a minha fundamentação está frágil, que ela precisa ser refinada, que... Como que eu vou falar isso para vocês? E qualquer coisa que é colocado para esse sujeito, posso até falar de mim mesmo, aquilo ali me traz uma insegurança e faz com que essa minha insegurança seja refletida através do meu comportamento de agressividade ou de tristeza, ou me traz para o lugar de vítima, ou seja, eu culpo o outro, né, dessa minha tristeza. Eu tenho por hábito me lembrar que cabe a mim sair desse lugar de vítima e então me tornar mais proativa. E o que eu quero dizer com isso? É que hoje especialmente, o meu convite é para que os meus queridos alunos não tenham medo de experienciar os seus sentimentos naquilo que pode caracterizar o que te traz insegurança, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, se a gente se torna capaz de fazer uso da teoria de modo inteligente, o que a gente está aprendendo? É que a gente não vai ser refém desse sentimento que às vezes incomoda, ok? Porque está dentro. Veja bem o que eu vou dizer. Está dentro, ocupar um lugar. Nossa, isso é muito forte. Misericórdia, mas lá vai. Ocupar um lugar de feliz, de bem aceito socialmente, com um julgamento positivo do outro é muito tranquilo. Mas nem sempre reflete, olha o que eu vou dizer, por isso que eu fiquei com medo, mas nem sempre reflete uma felicidade verdadeira. Porque se eu não passar por um processo de autoconhecimento, eu posso estar feliz porque eu estou atendendo um padrão de felicidade ou um preconceito ou um pré-julgamento do que se esperam de mim. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Então, de novo, hoje, para quem chegou depois, eu me reconheço enquanto uma professora que não superprotege os seus alunos. Eu estou aqui para encorajá-los a fazer o melhor de vocês. E só que com essa turma eu estou tendo uma alegria muito grande, porque eu estou encontrando parceiros nessa correspondência, né? Agora ela vai me matar. Deixa eu ver se ela ainda está aqui ou se ela saiu. Cadê a Joyce? Vou falar. Ah, tá aqui. E aí, o que acontece? Mesmo os alunos caladinhos, às vezes, olha, tá escondendo o ouro. Então, assim, eu queria agradecer muito por essa parceria e essa confiança, porque eu tenho consciência que muitas vezes eu incomodei o aluno, sabe como? E isso é importante. Só que por que eu estou dando para vocês essa fala somente hoje? Porque depois que você assistiu o documentário sobre pais superprotetores, você tem condição de compreender por que algo que é tão valorizado socialmente, tal como a parentalidade superprotetora, que não permite que seu filho sofra, não é verdade? Porque coloca o seu filho dentro de uma bolha e a intenção é sempre amorosa.
a intenção é sempre positiva, mas na condução do processo, no exercício da superproteção, há uma mutilação do sujeito. Porque ele avança com um super currículo, mas impregnado de inaptidões humanas, tal como solução de conflito, refazimento das suas fragilidades, refazimento dos seus erros, refazimento da sua ansiedade. E pronto, e acabou. E aí, o que acontece? Eles chegam na fase adulta com um super currículo, só que o mundo não gira mais de modo arrogante, tal como é a personalidade que foi desenvolvida de modo super protegido. O que é o arrogante? Como é que a gente terminou esse documentário? A menina falando, na fase adulta, falando o quê? O mundo precisa melhorar muito ainda para conseguir nos abraçar. O que é isso, gente? Que sentimento de arrogância, de superioridade entre os semelhantes, entre os seres humanos? No que concerne habilidade e competência de execução, cada um tem a sua. Mas a inaptidão de lidar com pessoas é nítida. São pessoas que não sabem receber um feedback do seu chefe, porque fica ofendidinho, a geração do ofendidinho, o cristal quebra. E isso é sinônimo de... O que nós estamos aprendendo? Desde quando eu conheci vocês? Falta de amor próprio. Tá vendo como é que isso acontece no nosso dia a dia? Por quê? Porque se eu tenho amor próprio e minha chefe fala comigo, ô, cara, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, você fez errado, você tem que refazer. Eu, tá bom. Vou refazer, muito obrigada. Vou ficar mais atento da próxima vez e sigo feliz. Eu não fico olhando, meu Deus do céu, minha chefe, falou de mim. Ah, você viu o jeito que ela falou comigo, porque ela me humilhou na frente. O que é isso, gente? Porque eu não estou me perdendo na fala do outro, não. Então, quando a gente fala de autoestima, nós estamos falando daquilo que sustenta o sujeito. Eu sei do meu valor enquanto pessoa. E eu não sou refém da fala, do julgamento alheio. E quando sobra amor aqui dentro, presta bem atenção no que eu vou dizer. Sobrou amor aqui dentro, o que eu tenho para oferecer é sempre uma fala. Não vou nem falar dentro do contexto terapêutico. Firme e não dramática e não melancólica. Quando eu tenho autoestima, eu sou capaz de vivenciar as minhas tristezas, aprender com elas, me refazer. Mas não usar dessa minha fragilidade para conquistar recursos sem esforço próprio, por exemplo. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Isso é muito importante. Eu vou ser incapaz de ler uma frase no WhatsApp e me ficar ofendida. Porque vamos combinar, quando você lê uma frase no WhatsApp, quem está lendo é você, a pessoa que está lá. Se ela não mandou mensagem de voz, a gente não sabe como é que ela está. Então, se eu tenho amor próprio, a minha projeção, ela é o quê? Positiva. Porque eu acordei bem. Então, de novo, dentro da minha condução de professora que não superprotege os meus alunos, isso é muito importante colocar para vocês, que enquanto nós que pretendemos exercer
a profissão de psicólogos, enquanto a gente não cuidar de nós mesmos, a gente será uma fraude. A gente não será um instrumento terapêutico, porque não basta no exercício da nossa profissão. Eu vou ver aqui, alguém está falando comigo no chat, vou só fechar essa frase. Porque não basta no exercício da nossa profissão um super currículo, notas boas. Não. É muito melhor, às vezes, um aluno que vai passando ali com 7 ou passou com uma VS, mas ele é inclusivo na relação com os colegas. Ele é compreensivo com as relações, na relação com os colegas. Ele não ocupa o lugar de vítima. Ele não é cheio de mimimi, porque realmente ele se ama, ele sabe que aquilo ali é do colega, e não é seu, e ponto e acabou. Não é arrogante, não é egoísta. Você está compreendendo? Olha por que a resistência, a vivência, o desenvolvimento da autoestima é algo que sustenta emocionalmente e garante o exercício da nossa profissão de modo eficaz e eficiente, né? Então, mais lá para frente, se você não desenvolver autoestima, eu falo para vocês, vocês não vão dar conta de colocar aquele material da comunicação terapêutica em movimento, em ação. Por quê? Igual eu falei para vocês na primeira aula desse semestre, aquela citação de Caligari, Cartas para um Jovem Terapeuta. Porque se um paciente, um cliente seu, ele te abandonar ou ficar fixado num sintoma, se eu não tenho autoestima, eu entendo que a culpa é minha. Então, ao invés de eu comunicar-me terapeuticamente com ele, eu vou acabar ocupando o lugar de vítima e sendo refém das sabotagens do cliente. Do tipo, uma pessoa, estou atendendo uma pessoa no consultório, que está extremamente frágil, e fala assim para mim, mas, ué, Carla, o que você acha que eu devo fazer? E eu estou com medo de perder o cliente por insegurança, eu acabo cedendo e sugestionando. Sendo que a gente passa um curso inteiro e depois na pós-graduação e na pós-graduação, aprofundando em intervenções terapêuticas que elas têm um objetivo em comum, colocar o nosso cliente em contato com os seus próprios sentimentos, para que ele chegue nas suas próprias escolhas, para que ele faça as suas próprias escolhas de modo autêntico, de modo genuíno, levando em consideração as suas possibilidades e as suas limitações. Isso é muito importante. Então, quando a gente vê aí, por exemplo, tá bom, sério mesmo, psicologia é muito fácil. Só conversando com você, você pode ouvir isso do seu cliente, só conversando com você, que eu vou me curar? Não sei não, hein? E aí, você fica com medo? Você responde o cliente? Ou você coloca ele para refletir? Quais são as suas inseguranças? Você está com medo de quê? Né? O que te impede de aprofundar sobre os seus próprios sentimentos? É isso que é a comunicação terapêutica, mas eu tenho que estar muito bem. Até mesmo para o cliente que fala assim, olha, cara, eu não vou continuar no processo terapêutico porque eu acho que não está adiantando de nada. Então, se eu não tiver feito a minha parte, eu que vou me sentir insegura diante de uma ausência de vontade do meu cliente de avançar. Isso é muito importante. Então, de novo, tudo isso que eu tô falando para vocês começou com a minha conversa com a Joyce. A Joyce vai me matar, vou falar seu nome hoje, Joyce, que hoje, ó, descobri a Joyce, gente, vocês não têm noção. Joyce, eu quero uma foto sua aí para eu te conhecer. O que eu tava falando com a Joyce hoje
que a gente começou estudando lá na revisão, né, da comunicação terapêutica, a primeira técnica terapêutica é ouvir, meus queridos. E ouvir não é simples, não. Ouvir não é simples. Ouvir requer do psicólogo autoestima. Porque senão eu julgo, porque senão eu vou franzir a sobrancelha, porque senão vai dar uma ruga aqui na minha testa, porque a minha linguagem corporal chega antes da minha fala. Vocês estão compreendendo? Então isso é muito importante. A escuta terapêutica é eficaz e a fala, a cura através da fala, ela é eficaz e ela é fundamentada em qualquer linha de intervenção que a gente escolha para a nossa vida. Mas ela só é eficaz quando a fala do nosso paciente encontra um contexto terapêutico empático. Isso, de novo, meus queridos, não adianta você saber marcar o X no lugar certo para a pergunta: o que é empatia? Isso é construído pessoa com um terapeuta e o seu cliente. Não adianta. Se você conseguir construir a empatia na prática, o seu cliente vai querer voltar. Isso não precisa ser explicitado, isso tem que ser experienciado. É a mesma coisa, não adianta falar para vocês, eu sou especialista em psicologia infantil com foco em psicomotricidade relacional. Se eu não souber dar aula para vocês, transmitir o meu conhecimento, de que adiantou o meu super currículo? De que adianta minha experiência de estágio fora do país? Fala para mim. Nada. Não adianta nada. E é isso que eu estou falando. É um convite hoje, porque agora, depois que vocês assistiram o documentário sobre a maternagem superprotetora, daqui para frente, então, meu amigo, e a professora Carla Cruz vai, ó, só lenhar vocês. Tô brincando. Fique aqui comigo. Não me abandone, né? Mas tudo agora vai ser assim, porque eu não posso ser superprotetora com vocês. Porque vocês viram os danos que causam. É como se eu julgasse vocês lá na frente depois do mercado de trabalho, falar, vai que eu tô te vendo. Mas como assim? Você não me ensinou? Você não me provocou? Você não me ensinou a superar? Você não falou que ia doer? Você não falou que às vezes fazia sofrer? Você não falou que ser psicólogo às vezes nos traz insegurança? Que naquele momento que eu posso experienciar a contra-transferência, que é uma vivência dos meus próprios sentimentos? Que você não me falou da projeção, da importância de eu estar consciente que eu também sou um ser humano, que eu tenho as minhas fragilidades. Você não falou que eu precisava me tratar para poder, então, tratar de outras pessoas. Mas eu, consciência tranquila, falei isso tudo para vocês. É ou não é? Então, queridos, de novo, primeiramente, se cuidem, para que vocês possam transbordar amor, alegria. Porque vem lá de dentro o amor próprio. Eu me aceito como eu sou. Sem medo. Então, se eu estou aqui dando aula, professora, não sei o que é isso assim que eu vi aí, tal, é justamente o contrário do que a senhora está falando. Que interessante. Beleza. Vou ler também, me explica aí. Ué, então acho que eu posso mudar de opinião. Não, acho que você está certo. Mas o que isso... Por que eu sou capaz de dizer isso?
Porque eu fiz a minha parte primeiro, meus queridos. Porque eu estudei muito. Porque eu preparei a aula para vocês com carinho. Porque o dia que eu não estudar para dar aula para vocês, que eu não buscar me atualizar, o problema não vai ser um aluno que vai me fazer uma pergunta. O problema vai ser o que eu carrego aqui dentro, é uma insegurança de que eu podia ter feito mais, eu podia ter preparado mais, eu podia ter estudado mais. E aí, ao invés de eu acolher algo que pode contribuir com o meu crescimento pessoal, porque graças a Deus nós somos sujeitos de desenvolvimento do ciclo vital, a gente nunca vai estar pronto e acabado, e aí que tá a vida, que tá a luz, que tá o extraordinário, que tá a alegria, né? Enquanto eu não fizer a minha parte, não é o outro. Vai ser a minha insegurança projetada numa pergunta que poderia motivar novas leituras, abrir novos horizontes aqui na minha cabeça. Como eu não estudei, eu não preparei, como é que eu reflito? O que transborda? Não é a minha insegurança? Então eu posso agir, por exemplo, de modo agressivo, com algo simples. Agora pega esse exemplo, sai da sala de aula e leva para a vida para você ver. Toda vez que alguém te cobra alguma coisa, te faz uma pergunta simples e você se sente cobrada, a culpa não é do outro, a culpa é nossa. Porque nós não fizemos a nossa parte. Aí fica acusando o outro, tá difícil demais, meu chefe me cobra demais, meu filho, sei lá o que é, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai, e aí vai. Vocês estão entendendo por que a autoestima ela é fundamental? O problema do documentário não é que esses adultos chegam lá no final, essas crianças, desculpa, que foram super protegidas, chegam lá na fase adulta falidos. A questão não é econômica. A questão é que eles estão empobrecidos dos valores humanos. Eles são arrogantes. Eles são inaptos para viver em sociedade. Vai mudar para onde? Percebe? Então isso tem que ser muito bem entendido. E antes da gente falar sobre o documentário, eu quero mostrar um negocinho, um videozinho para vocês, para poder ilustrar sobre a potência, para vocês nunca terem dúvida sobre a potência do recurso terapêutico que é ouvir e observar sem julgamento. Como que isso é poderoso? Nossa, isso é muito poderoso, sabe? Porque as pessoas falam assim, eu estou discutindo com um amigo, mas como amigo não serve. Porque isso é impregnado de julgamento, de aprovação, de cis, não é verdade? Antes de eu mostrar o vídeo, deixa eu ver aqui. O incômodo é bom. Leva a dar um passo para frente. Eu também adoro o incômodo. É engraçado isso, Guilherme, porque eu tinha um hábito de falar uma frase que às vezes eu estava dando aula e falava assim, nossa senhora, mas isso é uma desgraça. E na minha cabeça, o entendimento dessa palavra era porque aquilo ali me incomodava e eu falava, ai meu Deus do céu, vou ter que me esforçar para aprender e para superar. Mas eu sempre vejo isso com muita alegria, eu acho até engraçado, sabe? Eu percebi que diante do outro que estava me ouvindo, me observando, ele estava tão frágil que a projeção que vinha para essa palavra era algo que refletia o quê? A desgraça dele, a infelicidade dele, a insegurança do outro. Então, eu tenho muito tempo que eu não falo isso, mas eu não sei se o semestre que vem eu falava isso ou não. Eu acho que eu estou vigilante. Depois disso, me dá um retorno aí para mim, se vocês chegaram a pegar essa minha fase,
que eu falava isso demais em sala de aula, eu falava, ai meu Deus do céu, pois então, isso é uma desgraça na nossa vida, e morria de rir, os alunos ficavam assim, gente, o que está acontecendo, né? É isso, a gente tem que levar a vida de modo leve. E toda vez que a gente leva essa chacoalhada, né, e às vezes causa um incômodo, e eu preciso entrar em contato com aquilo que me incomoda, é uma oportunidade da gente amadurecer. E quanto mais experiências que a gente tiver na vida, que a gente precisou superar, melhor a gente sai depois daquela experiência. Então, isso é muito importante. Então, aí o Saulo colocou aqui, Carla, e como que você eleva a autoestima do outro? Como terapeuta ou como parente? O que você quer saber, Saulo? Porque como terapeuta eu já respondi, né? Que é fazendo a colocação dentro do contexto terapêutico da comunicação terapêutica. Então, nós vamos ver isso muito dentro de estudo de caso. E hoje eu vou trazer um videozinho bem bacana, que ontem eu dei essa aula, mas ontem eu não tive acesso ao... Eu descobri esse vídeo que eu vou passar para vocês terem uma ideia, para ilustrar a importância da comunicação terapêutica. Eu estava assistindo um programa de televisão hoje, assim, para descansar, e para variar, o psicólogo escolhe o quê? Reality show, né? Para ver como é que as pessoas ficam ali na vida. Então eu falei, nossa senhora, isso é muito legal para os alunos conseguirem visualizar a potência que é o escutar sem julgamento. Já respondeu o Saulo, né? Porque se for ali dentro da sua casa, alguma coisa assim, é isso. Ficar bem tranquilo mesmo diante do sofrimento. Deixa eu falar um pouquinho, Saulo, como é que a gente pode fazer isso dentro da nossa família, né? É você abrir uma escuta para a dor do outro, do seu familiar. De novo, a escuta sem julgamento, ela tem uma potência restauradora. Então, por quê que eu te falo isso? Porque a maioria das pessoas, elas fazem uso da intimidade que é adquirida com a convivência, elas fazem muitas vezes uso para adquirir amor próprio, tal como lhes foi ensinado, ou seja, eu aproveito que eu conheço dos segredos do outro, das fragilidades do outro, dessa convivência de intimidade, para que eu possa diminuir o valor dele e, naquele momento, me sentir superior. E eu já desenhei isso muitas vezes, eu acho que nós vamos formar falando sobre esse vício de relação intersocial, né? Que é essa que nos prende na necessidade de humilhar o outro, de diminuir o valor do outro, de falar mal do outro, de toda vez que a gente abre a boca, quando a gente está frágil, o que transborda, né? A projeção das nossas próprias mazelas. Então, quando a gente passa por um curso de psicologia e começa a estudar sobre o desenvolvimento da personalidade humana, ou seja, sobre como a gente aprende a ser gente, e a partir daí a gente toma conhecimento sobre teorias tal como a psicanálise, a gente pode fazer um uso diferente dentro da nossa própria família, ou seja, aproveitar dessa intimidade que a gente tem com os nossos familiares para abrir espaço para a escuta do sofrimento do outro, para que a gente possa dilatar a nossa tolerância, a nossa paciência e exercitar a nossa empatia para que o nosso ambiente familiar ele possa ressignificar os sintomas herdados. Então, de novo, ao invés de ser cruel com os nossos familiares, a gente pode ser muito mais amoroso, fazer um bom uso da intimidade, né? Que a gente tem. Ah, gente, que legal.
Deixa eu abrir aqui. Ainda bem que as câmeras estão desligadas. O que aconteceu aí? Gente, pode mostrar a carinha de vocês aí. Ó, a Joyce vai me matar. Joyce, eu tô apaixonada por você. Me manda uma foto, eu quero saber quem é você. Quer ver? Ó, peraí que eu vou abrir aqui agora, tá? Um vídeo para poder ilustrar aí a potência que é desse escutar, tá bom? E aí, então, a gente vai lá para o nosso roteiro da parentalidade superprotetora. Enquanto isso, vocês podem ir falando aqui no áudio, só para eu poder... Ai, gente, onde é que eu pus o meu bloquinho de notas? Tá aqui. Aqui, maravilha. Abrindo, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Sobre o seu passado, a sua história, como também eu estou muito ansiosa para as coisas que ainda vão vir. Peraí. Mas o doutor quer que eu comece a psicoterapia amanhã. Lá vai ela. Amados, deixa eu colocar aqui. Eu vou partilhar aqui essa... Compartilhar. Vocês escreveram alguma coisa lá na dúvida? Deixa eu ver. Ô, Tayane, eu tava gravando. Aí depois que eu tive um plim, eu falei, nossa, eu não tô gravando isso que a gente tava conversando, eu e a Joyce. Ela deu um depoimento super bonito e ela caladinha. E ela deu um depoimento super bonito que reflete já essa preocupação que ela tem de pensar antes de falar. E ainda que seja com um familiar. E menina, eu falei, meu Deus do céu, Joyce, onde é que você estava? E eu agora estou querendo associar a colocação, a fala dela com a pessoinha. Eu vou até entrar aqui no WhatsApp enquanto eu vou passar para vocês. Foi bastante rico. Porque normalmente eu estou lá na sala de aula, eu vou olhando no olhinho de vocês aí e vou guardando, né? Mas agora aqui eu estou precisando, eu queria pedir para vocês, por favor, vocês colocarem a foto aí no nome, tá bom? Mas vamos lá ao depoimento da consulta terapêutica. Ela é breve, 3 minutinhos, acho que 2 minutinhos, acho que eu vou passar para vocês. E nós vamos falar então para vocês verem sobre a importância da fala terapêutica. O que aconteceu nesse caso que eu vou passar para vocês? Eu estava assistindo um programa hoje à tarde que se chama Quilos Mortais. E eu fiquei muito impressionada com essa paciente, Liz, porque, para vocês terem uma noção, ela é tão obesa, coitada, que ela foi para consulta com aquele doutor, eu vi que tem muita gente que conhece esse programa, né? Passou hoje à tarde, por isso que eu não passei esse vídeo na aula de ontem, porque eu tive o print e eu vou vendo, nossa, eu preciso compartilhar isso com os meus queridos alunos. O que acontece? Eu nunca tinha visto um caso igual a esse, no Quilos Mortais. E aí, o que acontece? Ela foi para consulta com o médico, que é especialista, né, em ajudar pessoas super obesas lá no Texas, de ambulância. E na maioria das vezes, os pacientes, eles vão caminhando, eles conseguem pelo menos caminhar até a balança, e ela não mesmo. Ela ficou já na primeira consulta com o médico, ela ficou internada por 3 meses já no hospital. E ela não caminhava. Vocês vão ver aí, ele conseguiu remover algumas massas de gordura, e ela ainda não passou, ou ela já passou aqui, aí depois que ela estava com 320 quilos, olha o tamanho do sofrimento, esse peso, esse excesso de peso, reflete o sofrimento emocional dela. E aí o médico falou assim, olha, enquanto você não passar por uma psicoterapia, a gente não vai conseguir que você controle o ingerir do alimento, apesar da cirurgia de redução do estômago.
porque a gente precisa tratar da causa do sintoma, né? E como ela não caminhou ainda, o que aconteceu? A psicoterapeuta, ela foi até a casa dela. Então, um trecho muito, muito, muito curtinho, que eu vou dividir aqui com vocês, mas vocês vão conseguir visualizar como que é importante o exercício da escuta terapêutica quando ela é feita corretamente. Vocês vão ver por quê. Estou compartilhando aqui a tela com vocês, né? Então, aqui, ó, ela se chama Liz. Depois do final, eu vou colocar... Espera aí, queridos. Espera aí. Deixa eu parar de transmitir o meu vídeo para não dar problema aí com vocês. Então, aqui, ó, essa parte da terapia, tá bom? Vamos lá. Eu tô bem ansiosa com isso, porque tem certas coisas que eu acho que eu não tô pronta para falar ainda. Tá sendo bem difícil aceitar. Chegou a hora de fazer isso. A terapeuta está para chegar e eu tô ainda mais nervosa agora. Eu acho que eu não tenho muito o que contar. Eu nem sei o que eu vou falar. Eu não quero falar. Mas eu tenho que fazer isso, embora eu prefira não fazer. Liz, posso entrar? Como é que vai? Eu tô bem, eu tô bem. É aqui que eu vou ficar, ali? Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Por que você não me conta um pouco sobre o seu passado, a sua história, como você chegou até aqui? Bom, quando eu era pequena, eu era uma criança de tamanho normal, mas aos 10 anos eu comecei, sabe, a ganhar muito peso, gradualmente. O que aconteceu na sua vida quando você tinha 10 anos? A minha mãe e o meu pai tinham se divorciado. E o meu pai era um bom homem, era um cara legal, mas ele tinha muito problema com drogas. Gente, que levou a minha mãe a se divorciar. Na época eu via que ele não aparecia, ele nunca estava lá, não visitava a gente. Foi doloroso para mim. E como você lidou com as suas emoções? Eu acho que eu encontrei um certo conforto na comida, e sim, a coisa acabou perdendo controle com o passar do tempo. A comida virou conforto, não é? Olha, as emoções não desaparecem, elas surgem para serem expressadas. Mas se eu continuar falando dessa situação, eu vou acabar ficando num estado de depressão. O meu pai faleceu em 2015 e esse é um assunto que eu não gosto de falar. Eu nem consegui ir ao enterro dele porque eu não conseguia me movimentar. E antes, quando ele ainda estava muito doente, eu não conseguia ir até ele para ficar com ele. E isso é uma coisa que eu acho que eu vou ter que carregar para o resto da minha vida. Se eu ficar deprimida, onde é que eu vou encontrar algum conforto? Na comida? Existe um jeito de você honrar a sua tristeza e honrar o seu luto também. Seja qual for o sentimento, nós o reconhecemos, nós o expressamos, lidamos com ele e depois o curamos. Então, vamos analisar os sentimentos, ensinar a você como expressar os sentimentos, depois analisar os pensamentos que tem guardado. Agora, eu posso perguntar o que você sente sobre si mesmo? Eu posso dizer honestamente que eu sinto vergonha. E é por isso que eu me fechei tanto, eu não consigo sair de casa, eu sinto vergonha por deixar a coisa chegar tão longe assim. O peso não se trata só da comida. Sabemos que por debaixo disso há um sintoma de trauma que precisa ser curado. A razão de eu estar aqui é convidar você para analisar seus pensamentos, sentimentos, o trauma, a tristeza, tudo que está por... Desculpa. Disso para que se recupere totalmente, não só no aspecto físico. Qual a sua meta? A minha meta principal agora é voltar a andar e poder interagir de novo com o mundo. O processo de recuperação total é realmente voltar a olhar o que há por baixo
que precisa ser curado, e só porque não revelamos isso e também não lidamos com isso, não significa que não esteja. Não tá lá, eu sei. Vamos analisar todos os aspectos de quem você é. Não é só um ser físico, é um ser mental e também um ser espiritual. Tá bom? Tá. Eu me sinto inspirada por sua coragem e sua ousadia para retomar sua vida e seguir essa jornada. Muito obrigada, tá bom? Então, queridos, qual que é a diferença, né, entre a gente e a Liz, em termos de dificuldade que a gente possa ter em expressar os nossos sentimentos? Nós verificamos e nós aprendemos, através da psicanálise, que a negação é um mecanismo de proteção. E a Liz apresenta lá, já na primeira entrevista, olha, sério que você quer falar disso? Eu até sei, mas eu não quero falar sobre isso. E a terapeuta, ela faz uso de toda a comunicação terapêutica que a gente aprendeu lá naquele material. Vocês viram aí? E ela vai com tranquilidade, sendo firme, sem super proteger a sua cliente e falando para ela sobre os benefícios e sobre a importância de entrar em contato com seus próprios sentimentos. Gostaram aí desse vídeo? Não é? Vocês querem o link aí da história da Liz? Aqui o estudo de caso da Liz. É só esse pedacinho, mas às vezes é bom para você verificar aí, ó. Tá aí no chat para vocês. Ok? Ele é muito bom, né? E aí é onde que a gente quer estar, né? Com essa segurança emocional. Mas esse trecho especificamente que eu separei para vocês, de novo, é para ilustrar sobre a importância e a potência que é de um recurso terapêutico, ainda que num primeiro momento o seu cliente não quer falar. Mas se você não se tratou, você fala, eu te entendo, falar de coisas que nos entristecem é ruim mesmo. Ficou bom? Lógico que não. Avançou em quê? Sabe? Então não tem outro caminho no exercício da nossa profissão se a gente não passar primeiro por esse processo de enfrentamento dos nossos medos, aquele que a gente colocou lá para debaixo do tapete, porque eles ainda estão lá, né? Ainda que a gente não queira enfrentar, falar, ressignificar, trabalhar. A gente só vai dar conta, não adianta a gente ficar batendo palma, ai que lindo que esse terapeuta fez, um dia eu quero ser assim, tá bom, mas você está se esforçando, você está se implicando no seu processo, porque se não fizer, ó nós lá, super protegidos, mimadinhos, ofendidinhos com o que o outro diz pra gente, né? Então a gente vai ser, então, uma fraude terapêutica. Então era só isso que eu tinha que falar pra vocês, agora vocês que vão falar. Vão falar para o... Então, Joanildo, gostei da palavra que o Joanildo escreveu, mas é diferente do que você aprendeu? Não. Né, Ju? Entendeu? É diferente, sim ou não? Gostei da palavra que ela deu de acolhimento. Não, só confirmo. Então é isso que nós vamos treinar. Viu? O que eu quero dizer é, mais do que aclamar o outro, é você se implicar no seu processo de graduação, para você saber o porquê do outro ele fez certo e eu dou conta também. Vocês estão entendendo? E aí você fala assim, não, professor, mas dá trabalho. Dá trabalho. Então começa a atender as pessoas. Faz assim, ó. As pessoas não... Nossa senhora, peraí. Deixa eu refazer aqui a fala. Começa a atender aí as pessoas no vídeo.
Sabe como? Vai pegando aí estudo de caso para você ler, para você verificar outros. Isso aqui eu tenho dificuldade, finge que é você. O semestre passado vocês construíram um diálogo, vocês estão lembrados? Com uma mãe que tinha acabado de ter um bebê, que era a terceira filha, você lembra? De um segundo marido, aí vocês construíram um diálogo terapêutico. Eu até levei os colegas de vocês para fazerem um teatro, estão lembrados? É isso, vai exercitando, vai enfrentando os medos, as suas fragilidades, vai se refazendo, vai entrando em contato aí com aquilo que está ali escondidinho, porque a gente já está no terceiro período, e isso, de novo, conforme eu comecei a nossa conversa hoje, a nossa profissão ela é construída ao longo do curso. Não é porque formou, agora eu sei somar 2 mais 2 é igual a 4 e pronto. Não. A gente tem que passar obrigatoriamente por esse processo de autoconhecimento, né? Mas é bom, viu? É muito bom, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais seguro, porque a tranquilidade, gente, ela é um reflexo de uma segurança que a gente tem. Percebe? Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, agora é a vez de vocês. E a partir de hoje, vocês vão falar muito mais nas aulas do que eu, porque vocês já têm muito embasamento teórico, né? Então, olha, deixa eu só fechar meu e-mail aqui para ele não abrir no meio da... Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui de novo, tá bom? E aí, agora é com vocês, tá? Vocês podem fazer, nós vamos fazer da seguinte maneira. Quem quiser falar, vai então abrir o áudio. Pode ser assim. Se você não tiver acesso aí ao microfone, tiver alguma questão aí para trás, pode colocar no chat. Eu estou aqui seguindo vocês. Então, vamos lá. Roteiro de estudos, né, sobre a paternagem superprotetora. A gente não vai fazer todos, porque o foco da nossa disciplina ela é a infância. Mas questão número 1. Quais as consequências da paternagem superprotetora para a personalidade do sujeito em desenvolvimento? Eu sei que eu já falei, mas eu quero agora ouvir de vocês. Ouvir vocês. Deixa eu ler para você, Ana Carolina. Eu coloquei que o sujeito em desenvolvimento não vai conseguir desenvolver habilidades. Aí você tem que completar assim, tais como aprender a lidar com as suas frustrações, não é? Mediação de conflitos, que mais? Tomada de decisões, prazer pela iniciativa, tolerância às diferenças. Ok, Ana? Sabe aí completar a sua resposta? Tranquilo? A Luísa trouxe. Vão se tornar pessoas inseguras. Só a resposta tem que ir até aí, só. Tá bom? Tá bom, Luísa? Gente, a insegurança, ela se reflete através de quais comportamentos? Pessoas inseguras são agressivas? Sim ou não? Sim. São arrogantes, igual a Luísa falou? Sim. Elas não têm, elas são impositivas, elas são autoritárias? Sim. Nós vimos no semestre passado, tá lá no primeiro texto da apostila de Psicologia da Personalidade que a gente estudou, a personalidade autoritária. São pessoas inseguras. Isso, vitimistas, muito bem. Ai, que chique. Podemos ir
para a próxima? Nossa próxima pergunta é a 3, tá bom? Nós vamos guardar a 2 para o semestre que vem. Porque pergunta da adolescência. A gente precisa agregar esse documentário com o estudo sobre o desenvolvimento da adolescência. Tá bem? Qual a importância das brincadeiras não estruturadas? Professora, Oi. essa daí acabou que eu nem respondi ela completa aqui, mas eu fiquei pensando nessa questão aí, né, do brincar e tal, porque até alinhando, inclusive, com as aulas que nós estamos com o professor Luciano, então a gente está vendo, né, como que, assim, nas suas aulas, na prática, digamos assim, na dele de uma forma mais fisiológica, realmente na infância é onde, né, as conexões vão se formando, vão se fortalecendo, né? E, e o brincar é interessante porque é onde acontece tudo, né? É onde tem as questões de amizade, os primeiros conflitos, né? E eles resolvem ali entre eles. Até questão também de conquista e derrota, né? Que eles vão aprendendo a lidar com isso. Então, pensando nessa questão da brincadeira, eu concluí esses pontos aí. É bacana. Vocês estão lembrados que lá o documentário, ele traz também um estudo com ratos que comprovam que, para além das habilidades de conciliação, mediação, solução de conflitos, controle da ansiedade, refazimento emocional, aprender a lidar com as frustrações, a ansiedade, as brincadeiras e o lugar da projeção infantil, que a gente já tinha estudado nas aulas anteriores, isso mesmo. A brincadeira não estruturada, ela incentiva a autonomia, a tomada de decisão e, fisiologicamente falando, estimula o desenvolvimento de conexões neurológicas em determinadas partes do cérebro que, se está tudo decidido, se está tudo pronto e acabado e não envolve a criança no processo do brincar, né, ela quase é uma telespectadora da brincadeira, ela pode também ter perdas na possibilidade de desenvolvimento de algumas conexões neurológicas em determinadas regiões do cérebro. E quais são elas? São aquelas áreas do cérebro que nos permite tomar decisão, né, iniciativa e autonomia. E eu fui vendo que vocês foram colocando aqui no chat, né? A Luana tá certo, Jô tá certo, Luana tá certo de novo, né? Ajuda a solução de problemas, isso é muito importante. A Jô falou que consegue externar o seu sentimento, trabalhar a angústia, medo. Excelente, parabéns. Ai, que chique. Quais as características de comportamento dos pais superprotetores? O que vocês responderam? A Luísa trouxe assim: não conseguem separar-se dos filhos, têm a necessidade de ficar com eles na escola, em qualquer lugar, mas que mais? Por que isso, Luísa? Você trouxe a causa? Ah, tem mais aqui, peraí, que aqui rola mais fácil. Agora é que eu vi, queridos. Buscam ter controle, constante vigilância sobre os filhos.
querem saber onde, com quem estão, que horas chegam, o que estão fazendo, querem sempre estar junto, fazendo algo por eles. Não orienta, quer fazer algo por eles, mimam muito, protegem, super envolvidos, né? São pais que têm ansiedade, eles são inseguros. Isso mesmo. Jô, excelente também, Guilherme, todo mundo é excelente. Impedem que os filhos tenham experiências conflituosas e até relacionais. Tomam decisões pelos filhos a todo momento, estão controlando os filhos, né? Projetam suas expectativas nos filhos. Isso é sensacional, porque completa a próxima colocação, né? São controladores. Gente, legal demais. Olha a pergunta 5. Por que a geração Y tem uma parentalidade caracterizada pela superproteção? Por quê? Porque o exercício da maternidade, porque o exercício da paternidade se tornou sinônimo de desenvolvimento da própria autoestima. Então, nós falamos, olha, por que a autoestima ela sustenta o sujeito e quando ela não há, acaba que os pais, eles viram refém aí dessa competição de quem é o melhor pai, de quem é a melhor mãe, você já matriculou, você já comprou, você já ofertou, você já fez isso pelo seu filho, né? Porque é uma competição entre os pais por ausência de autoestima. Quem trouxe exemplos aí, então? Criar filhos se tornou sinônimo de desenvolvimento da própria autoestima. Se isso fosse interno, eles não precisavam competir tanto entre si, né? Exemplifique. Vocês podem falar ou escrever, que agora eu estou olhando aqui vocês no chat. Eu coloquei aqui que os pais projetam no filho as próprias expectativas, né? Eles querem... Eu vou fechar meu áudio aqui. Pode começar, por favor. Obrigada. Tá. É que os pais acabam projetando no filho as suas próprias expectativas de vida, né? Então, eles querem para o filho o que eles não tiveram, o que eles não foram. E aí, o que é comum é aquela coisa, né? Ah, o filho acaba indo fazer uma faculdade que o pai falou para fazer, né? E também o que me chamou a atenção no vídeo foi a questão dos produtos, né? Comprando aquelas coisas caras para neném, e enchendo a criança de atividade, né? Aula disso, aula daquilo. E os exemplos que eu pensei foram esses aí. E acabam que, tipo, fazendo isso, os pais que se sentem bem, né? Mas o filho, eles nunca nem perguntam, né? Se o filho quer ou se tá bem com aquilo. Exatamente. Ao invés de se incentivar a autonomia e iniciativa, né? Os pais fazem escolha pelos filhos, competem entre si, muito dentro do contexto cultural que vincula o valor do ser humano à sua habilidade e competência de compra, né? Ali o ser igual a ter. Pois não, Saulo? Pode falar, querido. O que eu notei nesse documentário foi que alguns pais, eles querem que o filho seja o melhor. Então, ele entra numa disputa contra os outros pais. Por exemplo, a filha do outro está fazendo natação, balé e piano. Então, a minha tem que fazer natação, balé, piano e inglês, para que ela seja melhor, para que ela esteja mais bem preparada para o mercado de trabalho quando crescer. Então, é uma disputa entre os pais e eles colocando as crianças como sendo o elemento dessa briga que está ocorrendo. Então, é importante a gente lembrar que a intenção do pai sempre é boa, isso mesmo que você falou. Ele se vê, então, refém desse padrão de maternagem
totalmente arbitrário, aprendido socialmente, porque lhe falta o quê? Autoestima. Vocês estão percebendo? Porque se ele tiver, ele não está preocupado em falar quem é que educa melhor, quem é que compra mais, como é que vai ser a festa, como é que é essas questões. Você tem que falar lá, tadinho dos pais, fala assim, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. É exatamente isso que você falou, né? Oi, quem está falando comigo? Professora, Vou cortar aqui meu áudio, pode falar, Ju. eu notei também no documentário a festa, o exemplo da festa da criancinha de 1 ano. Aquela pomposidade toda, aquele luxo, e a própria criança não acompanhou, nem sabia o que estava acontecendo. Então, assim, eu vi esse exemplo também de muito luxo, muita preocupação da mãe em fazer o melhor. Isso era, a intenção dela é louvável, mas para a criança que de 1 ano, que não entende, né, nem sabe o que está passando, foi sendo demais para ela. Eu notei isso no documentário. Tem uma questão importante. Não tem problema nenhum. Juro. A pessoa tem dinheiro, quer dar uma mega festa, gastar 200 mil reais numa festa de 1 ano para o filho, porque ele quer festejar, tá tudo bem. Meu dinheiro, minha vida, faço o que eu bem entender. E aí, se a mãe falar assim, eu estou realizando o meu sonho, tá ótimo. Até aí, tudo bem. Por que a gente tem que, psicólogo, compreender isso? Porque senão a gente julga. Cuidado com esse lugar. Então, qual que é a questão ali? De novo, é quando eu vou dar uma festa, vou gastar o que eu tenho, o que eu não tenho, enquanto exemplo de criar filhos se tornou sinônimo de desenvolvimento da própria autoestima. Aí é patológico. Aí esse sujeito precisa se refazer. Aí esse sujeito precisa passar por um processo de refinamento pessoal. Porque aí virou uma competição entre as mães. Então, por exemplo, Jô, você é professora. Se você começa a perceber lá no Dia das Professoras que as mães estão competindo entre si para ver quem te dá o presente mais caro, por exemplo, porque está querendo te comprar a professora, você está compreendendo isso, Jô? Aí é que mora o patológico. Só que agora você está fazendo psicologia, você está compreendendo essas mães. Quanto mais caro o presente, mais ausente de autoestima se encontra aquela mãe. Sim, eu já vivi. Não é? Porque ela é refém, de novo. Qual que é o modelo social arbitrário? Fala para mim. Ser é igual a ter. Você está estudando psicologia, você está descobrindo que isso é uma mentira danada. Verdade. Porque dinheiro não compra autoconhecimento, não compra felicidade autêntica. O problema é isso. O problema é quando a mãe fala assim, todo mundo estava fazendo, eu fui lá e fiz também. São esses exemplos que são sinônimos de criar filhos, se tornou... Porque naquele momento, e aquilo ali é momentâneo, a pessoa fala assim, nossa, agora arrasei. Eu tenho uma história bonitinha de uma escola em Belo Horizonte. Então, nós não estamos falando de Canadá, Estados Unidos, mas não, estamos falando aqui de Belo Horizonte. Presta atenção no que eu vou dizer. Que a escola proibiu festa na escola. Festa de aniversário, porque as mães estavam disputando a loucura dentro da escola. E era um negócio. E aí, como a escola, preocupada em desenvolver pessoas também, além do super currículo, ok? Aí proibiu. Aí o que aconteceu? As mães começaram a mandar super convites nas agendas. A escola também não estava conivente com essa atitude. Não, cada um convida você para a sua festa e ponto final.
E, Jô, e todo mundo que está me ouvindo aí, queridíssimos, proibiu os professores de ir às festas, ainda que os professores estavam sendo convidados para a festa, mas a escola falou, não, vocês não vão não, porque vai ser uma loucura. Porque era super convites, era super lembranças, era super sei lá o quê. E aí, esse que é o problema, não é fazer por fazer. A questão é competição. Aí, queridos, eu vou pular um pouquinho, olha lá. É a questão 12, é quando o elogio é um instrumento de cobrança. Olha para você ver, você acha que se a pessoa está fazendo, esperando o elogio, ela tem autoestima? Responde para mim, amados. Deixa eu conversar sozinha, não. Não, exatamente. Ela não está fazendo porque ela quer, ela não está fazendo porque ela deu vontade, porque é uma alegria genuína, porque é uma escolha autêntica. Não, eu estou fazendo para competir, para humilhar, para diminuir o valor do outro, para mostrar meu potencial de compra, que eu posso mais que o outro. Olha eu cobrando aí. Vocês estão percebendo? Olha eu tentando desenvolver algo, adquirir algo, desculpa, que é autoestima, que é interno a partir de fora. Olha eu sendo, de novo, refém do determinante social arbitrário, que vincula, que diminui o existir ao potencial de compra do sujeito. Isso é muito frágil, né? Uma vez eu até contei para vocês do Jim Carrey, né, que é aquele ator do Máscara, ele é rico, milionário, famoso, e ele sempre fala, todo mundo devia ser rico e famoso para descobrir que viver não é sobre ter dinheiro e fama. E por que ele tem valor, a fala dele? Porque ele é rico e famoso. Aí tá lá. Eu ganhei um perfume em relação depois que a mãe tem mostrado na filha. Exatamente, Jô, olha que eu vou dar pra ela, né? Assim, fica mostrando. E aquelas coisas todas. E isso é triste, viu, amados? Porque a pessoa, ela tá, ao invés de ser amiga, ao invés de ser o que é, de ser gente, né? De estabelecer uma relação intersocial genuína, fica aí, refém. Eu acho que eu falei isso pela 50ª vez, estou achando que esse negócio é importante. Refém do determinante social que ensinou a ser é igual a ter. E isso é uma fraude, não é não. Né? Exatamente, isso mesmo, Saulo. O problema da ausência de autoconhecimento e da ausência de amor próprio é essa dependência do julgamento do outro. Eu preciso que o outro me admire, me aplauda, né? E fica ali. Por isso que o elogio, nesse contexto, ele é um instrumento de cobrança. Principalmente quando ele reflete uma expectativa irreal. Você está entendendo? Ai, gente, conversa comigo, gente. Fala comigo. E eu já falei, no início dessa aula, a partir de hoje vocês vão falar mais do que eu. Porque agora a gente já tem aonde fundamentar as nossas colocações. Ah, beleza, Puri. Então vamos avançar. Aqui no próximo já vimos, tal, taraná. Como as crianças podem desenvolver traços de confiança em sua personalidade? Isso eu queria falar muito para vocês, mas primeiro eu vou ouvir. As crianças desenvolvem traços de confiança. Luísa, estou lendo aqui para a Luísa. As crianças desenvolvem traços de confiança quando começam a fazer as coisas sozinhos, saindo na rua para andar de bicicleta, brincando com outras crianças de forma livre, espontânea, enfrentando seus pequenos conflitos. Isso mesmo. Quem mais quer responder essa? Quando os pais dão a liberdade de fazer suas escolhas, se interessam por saber como eles se sentem. Isso é legal demais. E por que eu estava doida para falar para vocês sobre essa resposta? Olha a preparação da palestra aí. Que a gente precisa
ajudar esses pais a aprender a ajudar os seus filhos a adquirir confiança, autonomia, potencialidade pelo refazimento. Olha que bacana, gente. Por isso que a palestra de vocês ela é importantíssima. E outra coisa, aquele primeiro documentário que eu indiquei para vocês, no começo da vida, todo ele, do início ao fim, ele é a resposta para essa pergunta: como que as crianças podem desenvolver traços de confiança na sua personalidade? E é igual vocês falaram aqui, deixa a criança experimentar, deixa a criança errar, deixa a criança limpar a própria bagunça, sem fazer por eles. Se interessem pelos sentimentos das crianças, né? Eu falei para vocês, tenham um diálogo, a conversa de alma, né? Que a gente aprendeu lá na cultura russa. A Tayane trouxe aqui também, sabendo que são capazes de realizar, tendo sucesso ou não no que fizeram, porque isso mesmo, quando a criança ela encontra um contexto onde ela é capaz de refazer os seus erros, ela mantém a sua autoestima fortalecida, porque o seu valor pessoal não está vinculado ao seu comportamento. Quando os pais não as poupam das próprias frustrações. É isso mesmo, Jô. Para que poupar? Depois lá na frente tem uma frustração muito maior e a pessoa é tão precária emocionalmente que aí vai lá e suicida na adolescência ou ainda mesmo na infância, porta um transtorno de ansiedade. Né, meus queridos? Isso é muito importante. Olha, legal demais. Isso aqui também é lá para frente, adolescente. Já falamos sobre coisa, fase adulta e fase adulta. Uma coisa que eu queria falar para vocês, de novo, principalmente para quem chegou depois. A partir da aula, abre que o Gilmar colocou uma coisa, tem que dar tempo e espaço de conhecer e descobrir o seu próprio mundo. Aquele primeiro documentário falava isso, gente, dá tempo à criança perceber do jeito das crianças, para elas ajudarem a serem bem-sucedidas. E os temas, né, das palestras de vocês tratam disso. Porque, de novo, nós temos 2 documentários básicos, o começo da vida, que é importante, esse investimento da infância, porque é ali que se planta a semente, né, para o desenvolvimento da personalidade humana, e esse sobre os pais superprotetores, porque eles precisam ser acolhidos. Eles não erram, é porque eles não sabem como. A intenção desses pais por si só é bastante louvável, porque a intenção é: eu quero que meu filho seja feliz. Os pais só não estão sabendo como. E a partir daí você tem o VT de vocês, né? Que são as palestras para os pais. E é isso que o psicólogo faz. Não julga, não prende o outro na culpa, no erro. Não atrela o valor do outro ao seu erro. A gente abre as oportunidades para consertar, porque é sempre possível mudar. Sempre, em qualquer circunstância. Eu tenho falado nas minhas aulas essa semana, que eu vi um vídeo também super inspirador, que mostra um paciente num leito hospitalar, ele está fazendo um eletro, e fazendo menção e fazendo uso dessa metáfora do elétron, quando nós, seres humanos, nós estamos vivos, o nosso eletrocardiograma, ele é ilustrado, né, com linhas de altos e baixos. E quando a linha ela fica reta, contínua, é porque o sujeito veio a óbito. Então, viver é isso mesmo. É alto e baixo, refazimento, é aprendizado.
A gente experiencia alegrias porque a gente soube nos refazer na tristeza, na frustração, na falta. E se precisar cair, a gente tem a habilidade de levantar de novo. Porque a gente aprendeu, porque a gente já esteve aqui embaixo várias vezes. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, quando a gente se encontra de modo inapto a mudar, nós estamos aí, ó, no óbito, dentro da nossa própria vida. Então, é muito importante a gente, de novo, reconhecer as nossas próprias limitações, nos refazer e não permanecer no sofrimento. E sempre lembrar que o existir humano é algo frágil, mas também extraordinário e muito bonito. Dito isso, eu vou deixar sempre, a partir da aula de hoje, que vocês falem mais, que vocês conduzam mais o conteúdo. Eu vou trazer os tópicos dos próximos autores. Mas sempre, a partir do momento que eu vou ouvir mais vocês, é sempre alertá-los quando o julgamento ele está impregnado na fala de vocês, ou no comportamento, ou seja lá o que for. Não como uma juíza, não é isso, mas como uma educadora. Porque no exercício da minha profissão, para quem perdeu o início, eu estava falando disso. Eu não quero ser uma fraude no exercício da minha profissão, na minha relação e nessa parceria tão preciosa, porque eu acho que seria um desrespeito. A gente tem, dentro dessa vivência da pandemia, e isso tem proporcionado a gente, obrigado, inclusive, a gente nesse processo de aprimoramento constante, diário, e parece cada vez mais que avança esse isolamento social. Pessoas que antes estavam descomprometidas consigo mesmo, parece que elas se viram num beco sem saída. Então agora eu vou ter que me enfrentar para que eu me torne uma companhia melhor para os meus familiares. E no nosso caso, para que eu me torne um psicólogo mesmo, autêntico. Isso é muito importante. Aí eu espero que vocês não me abandonem, mas o que eu fiquei pensando, já tem isso 2 semanas, é que parece, pelo menos eu estou sentindo, e eu estou procurando isso, que toda vez agora que eu entro para estar com vocês aqui remotamente, parece que a minha responsabilidade, ela triplicou devido à vivência mesmo que a gente tem experienciado. Então eu acho que se eu der para vocês uma aula aquém das minhas possibilidades, eu não vou estar respeitando essa parceria que eu encontro aí com vocês. Então eu tenho me esforçado mais para continuar merecendo essa confiança e principalmente em respeito aos alunos que precisaram trancar o curso porque perderam os seus empregos ou porque teve que assumir uma função de apoio financeiro na família porque perdeu um ente querido. E isso parece que agregou valor ainda mais nessa nossa oportunidade de estar aqui
apesar da pandemia, nos esforçando e comprometidos na nossa formação enquanto psicólogo. Então, vocês podem ter certeza que eu estou buscando essa melhora também. E estou muito aberta às orientações de vocês, naquilo que vocês desejarem, né? Mas é toda vez agora que eu ligo aqui meu computador para iniciar uma live, eu estou lembrando disso, que eu estou aqui por vocês e também em homenagem àqueles que precisaram pausar momentaneamente a sua graduação, né? Vocês perguntaram alguma coisa? Não é? É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Porque a educação no nosso país já é um privilégio. E agora está mais ainda. O privilégio é ainda maior quando a gente está encontrando aí pessoas que estão tendo a oportunidade de continuar a sua educação. Isso é um privilégio gigante. Então, eu sou muito grata a vocês, né? E eu estou sempre levando em consideração isso, sabe? Que eu coloquei para vocês. É isso é o que está acontecendo comigo, que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom? Então, dito isso, a gente sempre vai fazer colocações nas nossas aulas e a gente vai estar buscando fundamentar. E hoje, o horário da nossa live, né, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho mesmo, porque vocês têm que fazer o exercício. Ele começou na meia-noite, na 1h de hoje. Ele está disponível e vai estar disponível para vocês até sábado, meia-noite. Mas se vocês quiserem fazer agora no horário da nossa aula, podem e devem. A partir do momento que você inicia, né, o exercício, você tem 1h40 para você poder finalizar. Uma dica que eu queria dar para vocês é que fazer a prova em si, ela não toma muito a internet da sua casa, ok? Mas eu não sei como é que é aí na casa de vocês, mas se você puder pedir para os seus familiares essa colaboração, que eles não assistam Netflix, né? E assim por diante, no momento que você está falando, ok? Fazendo o exercício, é que eu falei falando porque os meninos estão aqui no chat. Espera aí que eu vou abrir o chat para eu atender vocês aqui. Espera aí. E aí, no momento que você estiver fazendo um exercício, primordialmente, as provas de vocês, se vocês puderem pedir para o pessoal não ficar online, né? Para não dar nenhum problema na sua prova, melhor ainda. E eu fiz o teste, você consegue fazer a prova até aqui usando o 4G do seu celular, é bem tranquilo, tá? Então vamos às perguntas. Obrigada, vocês que são maravilhosos, não sou eu, são vocês, só funciona porque vocês estão aí. Gilmar, eu mandei. Vocês receberam um Comunique-se na segunda-feira? E da aula de hoje também? Então, eu mandei tanto da aula da manhã, na segunda-feira, que eu incluí vocês, porque na hora que eu envio o Comunique-se, eu mando para todo mundo. Vocês não receberam o Comunique-se da aula de ontem de manhã, não? Porque eu incluí aqui. Eu lembrei que você tinha pedido para divulgar lá, né? Então, foi isso. Eu mandei pelo Comunique-se. E aí, quando eu entro para vocês agora, tanto da manhã quanto da noite, eu estou mandando para todo mundo. Para os alunos da manhã e para os alunos da noite. Tá? Ah, tá. Ok. Mas hoje, por exemplo,
O da nossa aula, você não recebeu no Comunix, lá no aplicativo? É isso? Deixa eu parar de gravar, porque nós estamos aqui nos recados paroquiais, para já ficar. E o da aula de ontem eu vi aí também. Tá bom? Eu sempre